você que nos prestigia ouvindo o nosso podcast. Que bom que estamos juntos mais outra vez. E esta gravação vai ser especial para você, consumidor das concessionárias de energia elétrica. Estou aqui com meu amigo Irã, um expert na resolução 1000, que é a resolução da ANEEL, que regulamenta essas questões. E como a gente sempre faz, este é o meu, é o seu, é o nosso podcast, Albcast. Irã, diz um pouquinho para a gente dessa resolução, o que é importante aí para os consumidores que usam, né, a prestação de serviço, que é essencial. Vamos combinar que a energia elétrica é um serviço essencial e muitos sofrem com isso. Infelizmente, as concessionárias de energia elétrica, elas vão e voltam e continuam patinando em diversos problemas que acabam incidindo lá na ponta onde? No consumidor. Quem está sofrendo? O consumidor. Então, esse podcast aqui é para que você, não só você, consumidor, e aí já vai a dica, você conhece um instalador, conhece um técnico, conhece um engenheiro que trabalha prestando serviço para que você tenha os serviços da concessionária de energia elétrica, pode passar esse podcast para ele, que certamente vai ser útil. E aí passo para você a palavra, para você falar um pouquinho do teu dia a dia, daquilo que você tem vivido e principalmente quais são as principais dores e como essas pessoas, sejam técnicos, sejam os consumidores, podem ser favorecidos com aquilo que a gente vai ouvir de nós aqui. Irã. Bom, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui apresentando um pouquinho do conhecimento. Para mim é uma honra enorme poder dividir com o consumidor, com todos, um pouquinho da experiência, né, do dia a dia, das funcionárias de energia elétrica. Bom, vamos lá. A maior dor do consumidor, às vezes, é quando ele não é atendido naquele serviço que ele gostaria que ele solicitou. Então, a dica que passo para o consumidor é, antes de fazer alguma reclamação ou até mesmo verificar qual o pior dos fatores, identifique e entende primeiro a necessidade de serviço, a urgência do serviço. Se é uma coisa de urgência muito grande, procura o seu instalador ou procura a concessionária para você, de fato, identificar o que está ocorrendo para que você consiga solucionar o quanto antes. Em prática, Irã, nós temos alguns serviços que são oferecidos pelos concessionários e que eu aqui atendo muito. Eu sei que já houve uma modificação em questão de troca de titularidade. Você pode falar alguma coisa. Eu sei também que houve pequenas modificações, mas que é muito importante a gente falar, sobre questão de prazos, né? E aí eu queria dar ênfase nisso, por quê? Que o instalador vai lá, monta o padrão, ou atende os requisitos para a instalação, ele atendeu os requisitos para a instalação, existe um prazo para esse atendimento. Seja, e aí você tem ligações individuais, tem ligações coletivas, existem alguns meandros aí dentro da instalação que precisam ser respeitados. Mas a regra, e o que eu queria deixar bem claro, Irã, é que se o técnico, o consumidor foi lá, encaminhou a solicitação, está tudo ok, existe um prazo para que chegue lá. Geralmente, quando você vai lá no atendente, o atendente fala para você, prazo de 3 a 5 dias, dá um prazo ali, prazo de 30 dias, eles passam, né, já uma noção para aquele que solicitou o serviço, um prazo. 24 horas, 48, tudo tem prazo. A questão é como não cumprir o prazo, principalmente em instalações novas ou, a gente pode falar também de religação, mas vou colocar a instalação nova que é um exemplo. A instalação nova, o cara foi no local, reprovou. Sim. O que a lei determina? Ele pode reprovar 2, 3, 4, 5 vezes? Então, vamos lá. O que é a resolução? A resolução é bem prática mesmo. O que a resolução diz em relação a prazos e taxas, né? A resolução da ANEEL, ela especifica o seguinte, que as concessionárias de energia, não só do Rio, mas de todo o Brasil, dá um prazo de até 5 dias úteis para vistoriar e ligar, podendo esse prazo ser prorrogado para 30. Ou seja, tem muitas instalações novas que a gente vê que tem um termo técnico chamado estudo de rede. Esse estudo de rede é quando você vai identificar se há necessidade de desligar a energia de um vizinho ou até mesmo de um comércio ao lado. Por conta disso, esse prazo de 30 dias é um prazo estendido, ou seja, se a própria concessionária quiser falar assim, olha, a partir de hoje as ligações simples com carga baixa poderiam ser até 30 dias. Mas isso acontece hoje? Hoje não acontece. O que acontece? Qual o prazo? É 5 ou é 30? Então, para uma ligação
estou na minha casa, um padrão básico de disjuntor de 40, fio 10 milímetros, é um padrão básico residencial. Primeiro, eu queria dizer que não é necessário técnico para esse tipo de ligação. Uma ligação individual, se você tiver a habilidade para fazer todos os requisitos para que haja ligação, não precisa de técnico. Mas lá, uma ligação individual, qual é o prazo? 5 dias ou 30 dias? 5 dias. 5 dias. 5 dias é o prazo. Reprovou, mais 5 dias. Aí você acerta, o cara reprovou, falou assim, tá faltando isso, você foi lá, cumpriu a exigência. Aí reencaminhou o serviço mais 5 dias. Isso aí. E aí ele chega lá no local, reprovou de novo. Aí nesse caso, se reprovar de novo, infelizmente, o consumidor ele pode ser taxado por isso. Porque mas olha só, o que eu entendo, Irã, é que se ele cumpriu a exigência, porque aí já fica assim a dica, tá? Isso, é. Quando você tiver uma instalação e ela for reprovada, tem que deixar um documento lá. Eu não sei se é o mesmo documento, antes era um serviço não executado, ele deixava um documento de serviço não executado com a exigência. Exato. Então, eu sou advogado, você é um expert dentro da área de atendimento, né, de concessionária de energia elétrica. Eu entendo o seguinte, o Irã, claro. Se a lei diz que ele tem que reprovar e deixar discriminado o que é para cumprir, tem que fazer isso, e eu cumpro tudo, ele não pode criar uma nova exigência. Lá era o artigo 30, parágrafo 1º, agora na resolução 1000 que você falou para mim que é a partir do 32. Antes, na 414/2010, dizia assim, que ele tinha que deixar a documentação e, uma vez sendo cumprido, deveria ser ligado. Eu acredito que não mudou. Não teve nada. Se não mudou, o cliente só pode ser taxado se ele não cumpriu a exigência. E aí ele reencaminhou o serviço e o técnico da concessionária esteve no local e percebeu que continua a mesma exigência. Se tem a mesma exigência, aí você vai ser taxado. Aí o cliente vai ser taxado. Por quê? Porque ele reencaminhou o serviço, mas o que o técnico tinha deixado no documento lá para cumprir, não cumpriu. Mas se você cumpriu, Irã, você entende da mesma forma? Preciso saber, você entende mesmo dessa forma? Porque sabe o que acontece, Irã? Muitas das vezes, eu vi isso, caso concreto, o prestador de serviço da concessionária de energia elétrica, ele vai no local, e aí a gente vai falar de casos concretos. Sim. Ele vai no local e reprova. Aí dá uma reprovação pedindo cálculo estrutural. E aí esse cálculo estrutural, por exemplo, é uma coisa que não cabe nessa instalação. E aí o cliente reencaminha o serviço explicando lá que não cabe. Eu estou falando não cumprimento nesse caso. Quando há o cumprimento, então nem quero dizer nada, porque já aconteceu no caso concreto, dele fala assim, precisa fazer isso. O cliente faz isso, e aí depois sabe qual é o entendimento que eles ficam dando? Local fechado, não achei o local. Aí o cara fica reprovando, nossa, o consumidor fica sofrendo, Irã. E eu sei, Ayrton Albuquerque, advogado e também um cara que entende da área, eu sei que isso, infelizmente, é estratégia do pessoal que está na rua para poder fazer outro serviço. Ele já conhece, tipo, se ele reprovou aquilo ali, ele não quer voltar lá. Que geralmente cai na mão do mesmo, porque eles fazem as mesmas áreas, cai na mão da mesma equipe, ou de equipe que sabe aonde é. E ele dá local não achei local fechado, e aí o consumidor que era para ter uma instalação em 5 dias, ele 30 dias. E aí eu já falo, cabe ação. Agora você diz o que o consumidor deve fazer nesse caso. Vou dar uma dica de ouro para o consumidor nesse exato momento, que é a seguinte. O consumidor identificou, então contratou o profissional com a qual fez a instalação, ele fez o padrão, verificou que está de acordo com o RECON, que é o termo, né? E notifica. Qual é a gente passa para o consumidor? Verificou que está tudo certo, anexa fotos na nota de serviço. O consumidor ele pode sim pegar as imagens que tem, o próprio instalador elétrico, ele pode pegar as imagens, ele pode comparecer em uma das agências comerciais das energias elétricas para poder anexar fotos também. Se tiver como documento de acordo mostrando o RECON, o padrão que é o correto, para poder anexar também, pode anexar. Ou seja, quanto mais informações para serem municiadas, é melhor. Porque nesse caso você vai ter como evidenciar que você está com a razão. Porque não é simplesmente não vai ser só um instalador, ou até mesmo um consumidor, que vai simplesmente fazer só uma reclamação. Então,
essas... Isso é bom para mim, você sabe disso? É bom, porque quanto mais conjunto probatório, quanto mais provas de que você tem a razão e está sofrendo pela má prestação da concessionária de energia elétrica, quando chegar para o advogado vai ter ali elementos suficientes para colocar em juízo e falar, pô, essa instalação era para ter sido 5 dias, 30 dias e nada. E assim, a minha postura aqui, Irã, junto contigo, não é apenas, é também te deixar bem informado, fazer com que você possa buscar o seu direito. E aí, se você está sendo bem informado, você está entendendo isso, fica a dica que esse podcast tem que ser reverberado. Você gostou? Manda para os amigos, manda... Fofoca a gente gosta de mandar logo, né? Mas isso aqui é informação boa, manda para os amigos, para os técnicos, porque não é apenas te deixar bem informado, mas também, ver se de alguma forma aqui a gente consegue construir ideias para que até a própria concessionária, porque eu estou aqui à vontade de mediar isso no sentido de que precisamos de um bom serviço. Então, quando falamos dessas dores, não só o consumidor buscar o direito, porque quer ver uma outra coisa que acontece muito, Irã? Acabou a energia, aí de repente acabou a energia geral ou acabou a energia só na tua unidade consumidora. Acabou a energia. Você liga, tuas contas estão em dia, bacana. Você liga para a concessionária e aí prazo de 24 horas, passa 24, 48 e aí fica ali aquela dica de ouro. Vai juntando protocolo, vai juntando as provas, mas o serviço é essencial, o cara passa 24, 48, 72. E tem muita gente que depois que a concessionária vai lá e restabelece a energia, ele acha que não, tem que procurar o seu direito, porque temos que, juntos somos mais fortes, através do entendimento do consumidor, da prestadora de serviço e do próprio judiciário. E aí eu fico, porque assim, por um outro lado também, eu fico pensando assim, o magistrado hoje, nós vivemos hoje um tempo de judicialização, do ativismo judiciário. O judiciário tem como, se cada magistrado também pegar essa ideia, e essa ideia já está implementada dentro do setor jurídico, de que ele pode favorecer a sociedade trazendo o Instituto Punitivo Pedagógico, ou seja, fazendo com que seja realmente penalizado aqueles que precisam ser penalizados para que a gente possa ter um serviço melhorado, está na mão também do magistrado. Está vendo quantas pessoas estão envolvidas nisso aí que podem ajudar? Você está aqui dando uma informação e aí eu quero que você aproveite e fale mais um pouco da resolução daquilo que você tem sobre documentação. E aí, dentro disso, a gente colocou já, você que é técnico, reprovou o teu serviço, junta e procura. Devemos fazer a nossa parte. E se todos fizermos a nossa parte, com certeza isso vai ser ajustado. E aí, já passando para você, queria que você aproveitasse, não só dentro dessa área que a gente acabou de colocar em relação à reprovação, mas tem outros detalhes de documentação que precisam ser vistos também, né, Irã? É verdade, porque assim, o consumidor ele sente na pele, né, a demora dos serviços, né? Às vezes ele precisa de algo para urgência e aí até mesmo não consegue ser atendido, como no caso até mesmo da emergência, né, que ele liga, ele tenta, juntou protocolo, não consegue ter o atendimento correto. Então, assim, essas informações são de olho mesmo. Então, o consumidor junta mesmo as informações que vocês precisam, pegue o máximo de evidências, que é essencial. Voltando aqui sobre as documentações, né? A documentação não muda muita coisa, não. Troca de titularidade. A casa ligada, contrato de locação, né? RG, CPF, imóvel próprio, escritura, RGI ou até mesmo PTU. Não muda para ligação nova nem aumento de carga, não. Mas sabe o que acontecia muito, Irã? O pessoal saía, modo de dizer, né? A pessoa saía, né? O antigo locatário, o antigo responsável pela unidade consumidora saía e deixava uma dívida. Uma coisa que acontecia muito, mas me falaram agora há pouco tempo que eles mudaram essa padronização. Era uma dificuldade trocar titularidade onde tinha qualquer tipo de débito. Você deixava um débito lá, vou falar você, porque eu pago todo dia. Brincadeira. Você deixava uma dívida lá, eu ia no local, queria ligar, e aí fica aquele imbróglio, porque pede isso, pede aquilo, e você leva o documento, é para 5 dias, 10 dias. Gente, eu preciso de energia. Se existem pessoas que, infelizmente,
agem errado, aquele que age certo não pode pagar pelo que age errado. Se existem, porque o que eu entendo disso é que a concessionária pensa assim, ó, eu preciso me precaver contra os maus pagadores e aqueles que tentam burlar para não pagar. Entendo a concessionária. A minha fala aqui é sempre essa. Eu não estou a favor nem de A nem de B, eu estou a favor do melhor serviço. Então, o cara que é idôneo, o cara que está ali pagando as coisas, ele tinha dificuldade. Continua tendo dificuldade, Irã? Olha, diminuiu muito. Eu vou ser sincero para vocês, porque antes, de fato, o consumidor ele tinha um problema muito grande em relação a questões de débitos. Mas também é aquele detalhe que eu sempre falo. Se você tem a documentação do seu imóvel, se você tem todas as evidências dizendo que você é o proprietário, até mesmo locatário daquele local, mostrando que o prazo que você entrou no local, o prazo de compra, o prazo de locação, todas as cláusulas possíveis, hoje em dia a gente está conseguindo até mesmo diminuir isso. Quer ver um exemplo? Até pouco tempo atrás, ainda não alterou, mas está previsto alterar. Para você fazer uma mudança de titularidade, sem você assumir o débito da pessoa, até pouco tempo atrás era previsto somente um documento do imóvel, né? Uma conta de cartão de crédito, uma conta mesmo de telefone, que já bastava para você mostrar que você é responsável por aquele local. Por que hoje em dia na resolução está seguindo justamente a risca? Porque as concessionárias estão seguindo essa questão de documentação da resolução com uma forma de respaldo para elas próprias, porque elas são campeãs de ações judiciais. Então, quando você tem uma auditoria interna dizendo que, olha, pessoa X, isso aqui é o documento do endereço tal, da hora tal, mostrando que é aquele endereço, mostrando que você comprou aquela data, aquele seu imóvel, então é seu. Quando você aluga, a mesma coisa. Então, por que exige a documentação? Porque é uma exigência da ANEEL. Não é nem da concessionária de energia elétrica. A ANEEL exige que tenha a documentação. Claro, a concessionária pode, de uma certa forma, facilitar para o consumidor? Pode, mas a questão de documentações comprobatórias, a ANEEL ela é bem rígida em relação a isso. E com a nova resolução, então, com uma forma de até proteger melhor o consumidor, ela está mais específica ainda e cobrando até mesmo das concessionárias de energia elétrica de todo o Brasil para poder respaldar. Cadê o documento do consumidor? Mostrando que ele é realmente daquele local. Então, assim, hoje em dia está muito rígido. Mas o prazo para poder fazer essa transferência? Porque antes eles pegavam a documentação, prazo de 5, 15, 30 dias, e você ficava aguardando a análise para poder fazer a transferência. Como funciona hoje? Então, o prazo manteve 5 dias úteis, mantém... A pessoa tem que esperar 5 dias para poder fazer a análise. Exatamente. Até 5 dias úteis para a análise da documentação com a execução do serviço. Deixando isso bem claro. O consumidor foi na agência comercial, identificou, passou os 5 dias úteis, não recebeu nenhuma carta por correio, nem por e-mail, nem um telefonema, nada, volta na agência comercial, verifica se está tudo ok, verifica se tem alguma pendência, se aconteceu alguma coisa. Por quê? Porque não adianta nada, isso vale para todos os serviços, porque não adianta nada você reclamar de uma coisa sem você ter de fato a prova daquilo. Então, se o consumidor está com respaldo de protocolo, teve informação de 5 dias úteis, aguardou o prazo, não foi executado, retorna, verifica, que aí até mesmo a própria funcionária vai te informar o que aconteceu para que ainda não foi executado, porque às vezes pode ser um problema bem simples. Eu teve até posso até contar um caso de uma cliente que eu atendi, que o imóvel tinha um débito mais ou menos de R$10.000. Aí a cliente levou a documentação, estava tudo certo, levou contrato de locação, levou... Toda a documentação? Tudo completo. Tudo bonito. Só demorou, assim, mais de 5 dias úteis por um detalhe, é que a região estava em período de leitura, que o leiturista ia passar no local e fazer a leitura dos medidores em volta, e aí leva mais de 2 dias. Ou seja, de 5 então aumentou para 7. A cliente voltou na funcionária para poder verificar o que aconteceu, mas já deixou registrado que, por conta do período de leitura, ainda não foi executado. Aí ela pediu para ela aguardar mais de 2 dias, aí até mesmo eu próprio fui conectado com o cliente dizendo que já foi executado, enviamos para ela o contrato de adesão, documentação comprobatória certinho, e o cliente ficou satisfeito. Isso vale também até mesmo para, não só para abertura de contrato, mas também ligação nova,
E é um prazo de 5 dias úteis também. E sempre tem que receber a documentação da abertura de contrato e guarda essa documentação. Guarda. Uma coisa também que as pessoas não têm prática e deveriam ter, e eu não sei se é por conta muito das agências que estão prestando esse serviço, é o termo de encerramento. Já aconteceu por muitas vezes uma pessoa deixar o local e ir nas agências, né, das concessionárias e pedir para poder retirar do nome dela aquela instalação, mas não levou nenhum documento. E aí passou depois de 3, 4, 5 anos e está lá ainda no nome dela. Ela sequer se preocupou com isso, não tem um documento que informe o encerramento. Então, toda vez que você sair de um estabelecimento e não for mais responsável por esse estabelecimento, por essa unidade consumidora, você precisa ir lá na agência e, quando for solicitar, pedir o termo de encerramento. Eles vão lhe dar o termo de encerramento. Tá? Essa documentação ela é obrigatória para que você, inclusive, se respalde em relação a qualquer outro problema no futuro. E as pessoas não têm esse hábito, sabia? E eu já vi muitas vezes, Irã, inclusive o próprio atendente não dá o termo de encerramento. Ele fala tá ok. E aí libera o cliente e depois, não sei que aí... O que acontece lá no computador, gente, isso aí é um mistério que eu não entendo. Mas muitas vezes esse computador lá ele não conseguiu, o enter do atendente não entrou na caixa certa. E a pessoa achou que tinha encerrado, o atendente achou que tinha feito o encerramento e no final a instalação continuou na responsabilidade da pessoa. Uma coisa bacana que tem nas agências comerciais, não sei se isso já identificou, viu direitinho, que todo atendimento na agência comercial ele é de forma gravada. É uma gravação em áudio mesmo, mostrando que e tem um protocolo de registro. Então, se o consumidor foi na agência comercial, não foi entregue o documento, né, de encerramento, de abertura de contrato, e aí passou um determinado período, ele verificou que está tendo uma cobrança indevida para ele, nesse caso, ele pode solicitar gravação do atendimento. Ele pode que é outra coisa que ninguém faz também. Ninguém faz. Nem naqueles que a gente utiliza para o call center, nem esse atendimento. Já é mais outra dica aí que fica para vocês. Irã, muito obrigado mais outra vez. Esse assunto é extenso. Eu acho que ele é até atemporal, porque eu já trabalho nessa área há algum tempo. E esse negócio de toy que acontece hoje... Eu, há 25 anos atrás, então acho que é atemporal. É chato, é ruim, é mesmo frustrante saber que mesmo 25 anos depois existem, né, isso estou falando da minha vivência, existem ainda procedimentos errados por parte de empresas tão inteligentes, tão bem, vamos colocar, com tanto recurso, né, com tanta tecnologia, até hoje não conseguiu favorecer a prestação de serviço para combater aquele que faz o errado e não prejudicar aquele que faz o certo. Infelizmente isso continua acontecendo, então eu acredito que a gente tem muito assunto ainda para tratar, muita coisa para falar sobre concessionária de energia elétrica. Muito obrigado. Você que está nos ouvindo, gostou do podcast, gostou da informação? Esse tema, como eu falei, é um tema atemporal. Muita gente precisa, compartilha, faz o teu comentário, manda lá nas nossas redes sociais, porque eu quero continuar trazendo para você coisas importantes. Quero estar aqui trazendo informações para toda a sociedade, para todo aquele parceiro e amigo da Albuquerque Advocacia, para cada dia mais sermos relevantes nessa sociedade. Muito obrigado, Irã. Por favor, palavras finais, agradecimento. Eu agradeço. Quanto mais eu sempre falo assim, né? Quanto mais eu falo, mais eu aprendo, né? Eu sou muito dessa característica, então eu agradeço muito o espaço, a oportunidade, o tempo. Para mim é uma satisfação imensa. Quando precisar, só chamar que eu volto de volta. Obrigado. Obrigado, gente. Até o próximo.